5 motivos de que sem Jesus não tem como viver de verdade e ser feliz. Oi, a paz do Senhor. Eu sou Leia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fala Leia. Neste vídeo eu quero falar sobre os motivos de uma vida de verdade e feliz aqui nessa terra. Só é possível com a presença de Jesus. Fique comigo até o final, porque o Senhor vai falar com você através dessa reflexão. O primeiro motivo é ter paz e esperança. Nós estamos vivendo em um mundo onde paz, esperança não é algo tão palpável ou sentido de forma verdadeira. Porque, infelizmente, nós vemos que a sociedade, as circunstâncias, o mundo em geral, cada vez mais só piora em termos de segurança, de tranquilidade, pois tudo é um caos, tudo é guerra, tudo é briga. Se formos olhar para fora, não vemos paz, não vemos esperança. Mas quando olhamos para dentro e quando temos a Jesus, nossa vida transborda dessa paz que o mundo não tem, que o mundo não pode oferecer, e uma esperança de que pode haver uma mudança melhor, pode haver o positivo, o bom. Com Ele, nós podemos sim ter esperança e ter paz. O segundo motivo é ser amado como nós somos. É não precisar mudar nossa vida, quem nós somos, nossa identidade. Que muitas vezes as pessoas que nos amam, mesmo assim, veem como defeito, como falha. Mas Ele, Jesus, você não precisa mudar. Nada que pode ser desagradável para alguém, para Ele, é você, a sua identidade. E é isso que Ele vê, isso que Ele ama ver, porque é quem a gente é de verdade. Ele aceita a gente assim, do jeito que Ele fez, do jeito que Ele criou. Então, com Ele nós temos essa certeza de que somos amados por quem somos, de verdade. Terceiro motivo, Ele nunca falha, nem muda. Na Bíblia fala que Ele é ontem, hoje e será eternamente. As pessoas mudam, as gerações mudam, nós mudamos com o tempo, com a vida, com as experiências, com tudo. Éramos crianças, ficamos adolescentes, viramos adultos. E no decorrer dessas fases da vida, nós vamos mudando. Mas Deus não. Ele tá igual. E a fidelidade dele, o amor, a proteção, a segurança, o cuidado, ainda é o mesmo. Não mudou. Apesar de você ter mudado. Mas ele não. Ele continuou ali, ele estava te esperando. Ele te recebeu de braços abertos. Isso é incrível, porque muitas vezes quando nós erramos com o homem, com as pessoas, elas não querem mais saber. Elas podem até perdoar, muitos podem perdoar, mas depois não é a mesma coisa. A gente começa a ver a pessoa pelo que ela fez e não pelo que ela é. Eu falo por mim, depois que a pessoa errar comigo, depois que a pessoa falhar e me decepcionar de uma forma ruim, que ela me fez mal, eu automaticamente não consigo mais ter contato com aquela pessoa da mesma forma que eu tinha, de confiança, de querer estar próximo, de conversar. É como se quebrou aquela conexão que eu tinha com a pessoa a partir do momento que ela me fez mal. E eu não sei, pode ser um defeito meu. Eu consigo perdoar, porque eu não fico com raiva da pessoa. Eu posso ficar um tempo, depois passa. E eu sei que Deus me ajuda a tirar, não ficar com remorso nem nada, porque também não é de Deus, né? Que a gente fica guardando mágoa, ódio. E o próprio Deus cura a gente, mas contato, intimidade, confiança já não é mais igual. Mas Deus, Ele não é como nós. Ele não muda. Independente da situação, Ele continua igual. O quarto motivo é ter a vida eterna. Quem acompanha a Bíblia, quem lê, quem estuda, sabe. E na Bíblia diz que Jesus é o caminho, diz que Jesus é a verdade, diz que Ele é a vida, diz que Ele é a água, o pão da vida. Tem muitas referências sobre uma necessidade existencial da humanidade.
que Jesus pode suprir. O pão que nós comemos e que necessitamos para a nossa fome. A água, que é a vida, né? Faz parte da nossa vida, do nosso corpo. Não existimos sem água, sem alimento. Então, ele se compara a essas coisas, porque com Jesus, com a presença de Jesus, nós temos essas necessidades supridas, porque ele não deixa faltar. Ele provê, assim como ele proveu para o povo no deserto. Por mais que não seja do jeito que a gente queira, sabe? Porque existem momentos que Deus vai, sabe, aquela apertada pra gente mudar, a gente ter, sabe, mais experiência e muitas vezes ver quem a gente é. Nós somos nada, praticamente somos pó. Viemos do nada e vamos voltar no nosso corpo, essa matéria aqui. Mas existe coisas dentro de nós que tem valor, que é eterno, a nossa alma. E é por causa dela que Jesus quer a nossa vida, a nossa entrega, o nosso hoje, o nosso aqui. O que nós fazemos com o nosso corpo, para que a nossa alma seja dele, para que a nossa alma alcance essa vida eterna, que é Jesus, que é ele mesmo, porque para nós chegar no céu, precisa caminhar um caminho, e esse caminho é Cristo. Para nós chegar no céu, nós precisamos entrar pela porta, e essa porta é Cristo. Para nós chegar no céu, nós precisamos viver uma vida aqui na terra que dita a vida de Cristo, que testemunhe a vida de Cristo, que seja conforme Cristo, conforme a palavra, conforme a vontade. E é o próprio Cristo. É viver com Ele, é entender o que Ele quer de nós, é fazer a vontade dEle. E vivendo um pouco dessa vida aqui na terra, ainda nessa matéria que nós temos, chamada carne, corpo, chegar na vida eterna, que é o depois dessa carne. É o depois que essa carne acabar, que essa carne passar, que não existir mais esse corpo, alcançar essa vida eterna, que é o próprio Cristo. O quinto motivo é ter humildade. E eu não digo humildade de você ser humilde com as pessoas, independente da sua classe social. Você ser humilde, tipo, com pobre, com doentes, com necessitados. Mas eu me refiro à humildade de você aceitar a vontade de Deus. Não basta a gente querer só o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente planeja, a gente sonha, a gente deseja construir, adquirir alguma coisa. Mas olha o que Provérbios nos ensina. Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz assim: há muitos planos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, quando eu digo humildade, é você entender o que essa passagem está dizendo. A gente pode planejar, a gente pode sonhar, a gente pode querer, mas vai depender da vontade de Deus, do querer, da permissão. E quando temos humildade, nós aceitamos o que Ele quer. Nós aceitamos que se não era para ser, é porque tem um motivo. É porque tem um porquê. Um porquê dele querer assim. E quando a gente tem humildade para reconhecer, a gente não se frustra, porque não saiu da forma que queríamos. E nós não vamos conseguir ter essa humildade sem Jesus. Se a gente parar para pensar em como a gente é egoísta, em como a gente quer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes nem para pensar assim, e se Deus não querer? E se Deus não permitir? Isso vai gerar uma frustração, uma tristeza, um sentimento ruim, sabe, de fracasso, de que não podemos aquilo, mas Ele não permitiu, e tá tudo bem. Quando nós temos Jesus, fica tudo bem, porque assim como nós entendemos que na vida nós não vamos ter tudo que queremos, nós vamos ter momentos de dor, de tristeza, que muitas vezes não era o que nós queríamos passar, mas Jesus, Ele muitas vezes não vai nos livrar, porque nós precisamos crescer, amadurecer. Ele permite muitas coisas, então com Ele se torna mais fácil essa parte difícil de viver, que é aceitar que muitas vezes não era para ser do jeito que nós queríamos, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós sonhamos, porque Ele não queria. Até porque
tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E se são todas as coisas, então significa que tudo é porque Ele quer, porque Ele quis. E a humildade nos faz aceitar, nos faz colocar Ele como superior, como alguém que entende o porquê. E mesmo que Ele não diga para nós o porquê, mas Ele nos alivia, mostrando que tá tudo bem. Que muitas vezes o nosso plano era algo que ia nos fazer mal ou ia nos afastar da presença dEle. Ele quer o nosso bem, Ele pensa no nosso bem, Ele escolhe o nosso bem, mesmo que nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo. Ele sabe que nós venhamos cada vez mais ter essa humildade de aceitar a vontade de Deus, de ter a presença de Jesus conosco para que as coisas sejam mais fáceis para nós, que nós venhamos entender o momento de dor como um processo que precisa ser vivido porque Deus quis que nós vivêssemos para crescer e amadurecer, porque Ele quis, então tá tudo bem. Não tem como fazer isso sem humildade. E é o próprio Jesus, a própria presença dEle que vai nos ajudar a ser assim. Não se esqueça. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele faz, é para que nós ficamos bem. Independente de que na nossa visão esteja ruim, que nós estejamos sofrendo. Mas Ele sabe o que faz. Então fique com essa reflexão. Busque ao Senhor. Não perca essa presença. Ela é tudo de melhor que nós podemos adquirir durante a nossa vida na terra. E não se esqueça, paz e esperança só em Jesus. Sermos aceitos como somos só em Jesus. Termos alguém que nunca vai falhar conosco só em Jesus. Ter a vida eterna só em Jesus. E ser humildes para aceitar a vontade de Deus só em Jesus. Eu espero que você tenha sentido a presença de Deus e que você entenda que é para você essa reflexão. Que Ele nos vê, Ele me vê e Ele te vê cada dia que nós acordamos, que nós levantamos da cama, até a hora de nós dormir. Ele que cuida enquanto estamos dormindo. Não nos deixa um segundo sequer. Agora me diga, vale a pena ou não ter Jesus do nosso lado? Que o Senhor Jesus te abençoe sempre. Não perca essa presença. Seja abençoado por ela, porque ela está no nosso meio. Quero te pedir para você se inscrever no canal. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e acompanhe os próximos, porque eu quero falar muito sobre Jesus ainda aqui. Fica com Deus e até o próximo.